E aí, massa! Hoje eu vou falar pra você aonde investir em 2022. Estamos quase no meio do ano, mas ainda dá muito tempo para você começar. E por meio deste vídeo eu vou te ensinar como eu faço e vou te dar algumas dicas e estratégias do que você pode analisar neste ano. Assim como todos os outros anos, 2020, 2021, 2022 é um ano imprevisível. A gente não sabe o que pode acontecer, né? Não existe um ano que a gente olha assim e fala, esse ano tudo vai ser previsível. Não, impossível. Todos os anos existem riscos, existem oportunidades, então todos os anos são bem semelhantes e todos eles possuem os seus determinados riscos. Assim como tudo nos investimentos, você pode ganhar ou perder dinheiro, né? De preferência a gente ganhe mais do que a gente perca, até porque quando você coloca seu dinheiro, principalmente na renda variável, seu dinheiro varia, tanto para cima ou quanto para baixo, então você pode ganhar dinheiro quanto perder dinheiro. Se a gente ganhar mais do que a gente perder, é melhor, né? E para a gente ganhar mais do que perder, a gente precisa estudar estratégias e acontecimentos diferentes para a gente poder se blindar ao máximo de variações negativas e aproveitar e surfar ao máximo as variações positivas, né? E então, como eu disse, é impossível prever a variação das coisas ao longo do ano. Ia ser fácil, né? Se a gente pudesse prever a nova Tesla, um novo Bitcoin, um novo Ethereum, ia ser muito fácil, né? Só ia ter trilionário no mundo. Mas como não dá para fazer isso, a gente estuda acontecimento, estuda tendências. A partir do momento em que a gente estuda isso, que a gente aprende ao máximo, a gente surfa um pouco nessa variação, né? Importante que se você está assistindo agora, quer estudar mais um pouco de qual é a melhor época de comprar euro, por exemplo, eu vou deixar um vídeo aqui no card que eu fiz falando sobre isso. E é importante falar que nesse ano de 2022 a gente está tendo, na verdade, vários acontecimentos que estão influenciando diretamente nos resultados dos nossos investimentos. Por exemplo, as variantes da pandemia, né? A pandemia era algo que ninguém imaginaria que ia acontecer 2, 3 anos atrás. Falaria para você mesmo que todo mundo ia parar do nada e ficar usando máscara? Impossível. Era algo que era totalmente fora dos padrões. E as variantes da pandemia, conforme foi passando o tempo, foi influenciando diretamente na economia, porque quanto mais casos, quanto mais, enfim, problemas de saúde, não vamos entrar nesse mérito, mas houve a necessidade de fechar lojas, fechar comércio, influenciou diretamente na economia. Então, teve uma variação muito grande nos investimentos. E além disso, nesse ano de 2022, temos o cenário político. É um ano de eleição, um ano muito polarizado, em que muitas pessoas estão empenhadas em estudar sobre isso e estão muito polarizadas, principalmente com o advento da rede social, onde antes só havia um meio de informação, um meio de comunicação, que era a televisão. Então tudo que passava na televisão você tomava como verdade. Hoje em dia a gente tem as mídias sociais, a gente tem várias redes sociais, a gente tem TikTok, a gente tem YouTube, tem LinkedIn, a gente tem Instagram, a gente tem várias redes sociais quase infinitas, agora talvez até Orkut de novo, para você ter acesso a informações diferentes que têm pontos de vista diferentes. Isso influencia diretamente na polarização das pessoas. E para você ver, vou dar um exemplo aqui relacionado a futebol, como você vê que tudo é ponto de vista. Imagine quando um time ganha, quando um time está na fase de grupos, mas precisa de um resultado positivo e depende de que o outro time perca. Só que o outro time ganha, então automaticamente ele está desclassificado, mas naquele jogo ele ganhou. Tem vários pontos de vista para esse jogo. Vamos dizer que, por exemplo, o Corinthians quando ele foi para a Série B, ele precisava ganhar do Grêmio, mas ele não ganhou. Então o que aconteceu? Ele teve os resultados positivos para ele poder permanecer na Série A, mas ele não ganhou, ele não fez a parte dele. Então se ele tivesse feito a parte dele, beleza, ele tinha chegado. Então a notícia seria, o Corinthians fez a parte dele e ganhou o jogo. Mas se o outro resultado não fosse positivo a seu favor, o que ia acontecer? Ele ia cair mesmo assim. Tem sempre pontos de vista diferentes para acontecimentos diferentes. E as pessoas precisam usar filtros para analisar acontecimentos e estratégias. Afinal, os seus investimentos são seus e tem que analisar coisas que estão sob o seu controle, né? O mundo não está sob o seu controle, a política não está sob o seu controle, a guerra não está sob o seu controle, que outro acontecimento de 2022 também. Tem várias coisas que não estão sob o seu controle, você precisa analisar as coisas que estão sob o seu controle. Os seus investimentos, o seu dinheiro, né? O seu capital, o seu negócio, a sua empresa. Então, isso está sob o seu controle. Como você pode fazer um filtro? Vou dar, por exemplo, o exemplo do WhatsApp. No Instagram é mais difícil você fazer esse filtro, porque você segue uma determinada quantidade de pessoas, mas você recebe muitos anúncios
anúncios patrocinados a depender do conteúdo que você consome, beleza? Ok, só que no WhatsApp não é assim. No WhatsApp você tem os seus contatos pessoais e tem alguns grupos. Se você entra em um grupo, por exemplo, da família, o pessoal começa a falar muito de política, você não gosta de falar de política, você sai do grupo, acabou o assunto. Você não vai ver aquele assunto mais nunca, a não ser que você entre no grupo novamente. E outro acontecimento que também a gente deve pensar muito em relação a 2022 é em relação à inflação. Inflação é algo que sempre tem, certo? Só que tem anos que tem mais, tem outros que tem menos, só que sempre tem. Inflação é um fenômeno que ele deixa o seu dinheiro valendo menos. Você vai no mercado hoje com R$100, com R$100 hoje no mercado, você não compra quase nada. Antes, você comprava bastante coisa com R$100, né? Essa é a diferença. E além do evento também da inflação, também tem o evento da taxa de juros, que quanto mais a taxa de juros sobe, menos fica interessante de investir em ativos de risco. Porque imagine, com a taxa de juros alta, o melhor tipo de investimento que acontece é o investimento de renda fixa. O investimento de renda fixa, ele é baseado na taxa Selic, que é a taxa base de juros do Brasil, certo? Então, quando a taxa sobe, fica mais interessante você investir em renda fixa, que são investimentos mais seguros. E o investimento mais seguro do país é o governo, porque para o governo acabar, tudo tem que acabar. Imagine uma destruição total do país. É o investimento mais seguro do país inteiro, sem dúvida alguma. Porque se você, por exemplo, investe numa empresa, para o governo acabar, essa empresa tinha que acabar antes. Então, para você ver a relevância que tem o governo para o país. Sendo assim, a renda fixa ela fica muito mais interessante que vários outros tipos de investimentos, como a renda variável, como empresas, como negócios. E isso influencia diretamente no país, porque quanto mais altos são os juros, menor é o consumo, porque a população tem menos dinheiro, consequentemente menor é emprego e consequentemente menor a renda. Porque imagine, eu como empresário, a taxa de juros aumenta, então é mais interessante para mim investir em negócios e renda variável ou é mais interessante eu investir em algo fixo cada dia mais subindo? É interessante eu investir o que eu vou ganhar mais dinheiro. Então se a renda fixa está uma porcentagem interessante, está cada vez mais subindo e a renda variável está cada vez mais descendo, é mais interessante eu investir em uma renda fixa. Então, por exemplo, posso deixar de investir na minha empresa, posso deixar de contratar pessoas para colocar o dinheiro na renda fixa. É esse tipo de pensamento que acontece. Sendo assim, analisando esse cenário de 2022, como que eu monto a minha estratégia de investimentos, né? Levando em conta que a gente está em maio, é aquele pensamento de copo meio cheio, copo meio vazio. A gente está no mês de maio já ou a gente está no mês de maio ainda? Porque tem mais de meio ano para rolar, muita coisa vai acontecer ainda nesse ano. A minha estratégia de investimentos é baseada na diversificação. Mas, como eu falei aqui para você, num cenário de taxa de juros alta, é mais interessante você investir em renda fixa do que em renda variável, certo? Lembrando que isso não é recomendação, mas você pode se espelhar ou você pode comentar alguma coisa aqui sobre a minha estratégia de investimentos, se você acha que pode melhorar ou se você achou interessante para poder seguir também. Então, basicamente, a minha estratégia de investimentos funciona da seguinte forma: 50% do meu capital eu aloco para ativos de crescimento, ou seja, negócios que a minha empresa e as outras empresas que eu tenho e imóveis, certo? Então 50% do meu capital é destinado a isso. Para eu fazer isso, eu às vezes não tenho o capital todo investido, eu tenho uma porcentagem guardada para quando chega uma oportunidade eu poder comprar. Então ela fica dividida nisso, mas o pensamento é basicamente esse. A segunda divisão da minha carteira é 20% de caixa. Nesse 20% de caixa eu deixo em renda fixa, deixo em reserva de emergência e deixo em reserva de oportunidade, também para aproveitar um pouco da porcentagem anterior. Completando, mais 25% da minha porcentagem eu deixo dividido exatamente igual entre real estate e investimentos de dividendos, que são investimentos que eu penso mais em longo prazo, que eu tenho uma renda mensal por mês que eu posso pegar e reinvestir para que um dia eu possa ter a possibilidade de viver de renda. Os outros 5% que faltou da minha porcentagem eu destino para investimentos em criptomoedas. Fechou? Então, essa basicamente é a minha estratégia de investimentos. Ela não muda, tem muito tempo que eu permaneço ela, só muda um pouquinho as porcentagens ao longo do tempo a depender da minha prioridade. Como eu falei, esse ano eu aumentei um pouco mais a minha porcentagem de caixa. Antes, 25% fixa em caixa e cerca de 35% a 30% de investimentos de crescimento, agora 50-20%, então é uma porcentagem maior. Esse dinheiro fica circulando a depender das oportunidades que aparecem, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Quero saber de você, o que você acha que vai acontecer nesse ano de 2022? Você acha que a política vai influenciar nos resultados dos investimentos? Você acha que a guerra que ainda está acontecendo ainda vai continuar influenciando nos investimentos? Você acha que vai acontecer alguma outra coisa que não aconteceu antes nesse ano ainda? Me conte aí nos comentários, eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e é nóis, tamo junto e até a próxima. Rapaz, toda vez que eu termino o vídeo eu sinto fome infinita.
Inclusive eu posto isso no Instagram, ó. Quem você não me segue no Instagram, pode seguir lá, é nóis.